Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte em Números. Meu nome é Nivaldo. Essa gravação é feita no Instagram e depois vai para o YouTube. E nosso convidado de hoje é o jornalista esportivo Binho Araújo. Pode se apresentar para a galera, Binho. Olá, pessoal. Meu nome é Kleber, né? Mas sou conhecido aí como Binho Araújo. Quase todo mundo me chama assim, meus conhecidos, meus parentes, amigos. É, Então eu acabei aceitando e fazendo assim o Binho Araújo. Fica até melhor de falar aí como nome jornalístico. Então, eu tenho 26 anos, sou formado na Universidade Católica de Pernambuco há 2 anos, desde o 2018.1, né? Acabei terminando a faculdade por ali. Fiz estágios e etc., mas sempre sonhei desde os meus 13 anos com o jornalismo esportivo. Sempre foi o meu maior desejo, desde dessa idade, acho que 2007 mais ou menos, eu já disse, não, eu quero ser jornalista. Não era muito bom em jogar, então um pouco sedentário. Então eu disse, caramba, então eu vou para o jornalismo, porque Eu me identifiquei com o que você falou aí, porque eu nunca fui bom jogando. Fui razoável no gol, né? Mas na linha eu sempre fui fraco. Gostava mesmo de acompanhar jogo, de comentar e tal. Por isso que eu segui por essa linha. Conta como foi também. que Kleber virou Binho. Isso foi desde a Acho que foi, infância ou foi mais recente? desde que eu nasci, meu pai já começou a me chamar de Binho, né? Então ele pegou aquela coisa ali, fica mais fácil, criança e tal, aí muitos já chamavam de Clebinho também. Aí o Binho acabou ficando. Tem muita gente que ainda me conhece, me chama de Kleber, mas a maioria do pessoal, principalmente amigos e etc., eu já me apresento assim, eu acho mais fácil, gosto. Até uma forma de homenagear meu pai também, que está lá no céu, que começou, botou esse apelido em mim, então eu fico com ele por aqui, o pessoal já me conhece assim, eu gosto muito de ser chamado dessa forma. Beleza. E você é de Palmares, né? Você estava me falando? Sou sim, nasci aqui em 94, morei até 2014, quando eu comecei a faculdade em Recife, mas desde então, e nunca neguei isso a ninguém. Tenho o maior orgulho de ser palmarense, sou pernambucano, adoro ser pernambucano, sou muito bairrista, era um dos poucos rubro-negros por aqui na Copa do Brasil em 2008, porque a maioria do pessoal aqui sempre torce para time de fora, É São mesmo, Paulo, é? Flamengo. Eu ia até te perguntar isso. O pessoal aí Infelizmente, torce para os times do Recife ou para os times de outros estados? torço mais assim. Eu acho que até ultimamente, eu acho que justamente da Copa do Brasil para cá, aumentou bastante, até porque também a questão de TV local, essa TV digital, aumentou mais, né? Então o pessoal começou a ser passado mais times aqui. Mas o pessoal torce muito misto, é muito, eu sou São Paulo e Sport, sou Corinthians e Santa Cruz, sou Sei. Náutico e Flamengo, é sempre aquela coisa mista. Eu, assim, gostava, lógico que eu tinha parabólica também, às vezes tinha dificuldade para assistir os jogos do esporte, mas eu, como é o nome, gostava do Santos, do Grêmio, do Cruzeiro, mas assim, gostava assim, tinha uma simpatia. Mas torcer mesmo sempre desde 2000, assim, é quando eu tenho uma memória melhor, tinha 6 anos, eu já comecei a ser rubro-negro, meu pai era alvirrubro, mas minha irmã, que tinha ido morar em Recife, era rubro-negra e trouxe essa paixão, né, para mim, e aí fui embora já há 20 anos aí, sofrendo e comemorando junto com o Leãozinho. Em 2000 pegou um timaço do esporte, ficou fácil, né? É, ali foi fácil. Eu pensava que ia ser sempre daquele jeito, mas o negócio ficou complicado depois. Eu tinha 9 anos, rapaz, eu era feliz e não sabia ali. Esporte Era ganhar do Flamengo no Maracanã, metia 6 no Atlético no é, Mineirão. Hoje, é, para tava mal fazer um acostumado. ponto fora tá difícil. Eita, quando vai fazer, faz pênalti. É brincadeira. A gente vai chegar lá. Chegou meu amigo aí, É, Carlos, do História do Leão. Um abraço, Carlos. Sempre ajuda na divulgação. Ele ajuda também a colocar no YouTube, que eu sou péssimo nessa parte técnica. Grande abraço aí, Carlos. Fala como foi lá em Palmares que começou seu desejo de ser jornalista esportivo. Tem a ver com isso de gostar de futebol e não jogar bem? tem um pouco sim, eu já gostava também na época um pouco Foi justamente um ano que eu comecei a acompanhar mais NBA de perto. E já gostava também um pouco de vôlei. Aí devido a isso, aí eu jogava, fazia escolinha, aquelas coisas, brincava no meio da rua. Hoje em dia o pessoal é só no celular, né?
Sim. Mas antigamente eu brincava no meio da rua, ainda mais interior, não morei em prédio, essas coisas. Eu moro agora em Recife, né, mas antigamente aqui em Palmares, eu estou em Palmares nesse momento, que minha mãe ainda mora por aqui. Então, eu brincava na rua essas coisas e percebia que eu não era muito bom. Então eu tive essa consciência. Infelizmente tem muito jogador que não tem, acaba indo ser jogador só para fazer raiva pra gente. Mas eu, graças a Deus, tive essa consciência. Então eu disse, não, eu vou fazer o quê? Educação física, não sei. Não era muito corajoso para estar jogando o tempo todo. E olha que naquela época eu ainda fazia mais exercício. Hoje em dia eu tô meio paradão. Mas aí eu peguei e falei, não, jornalismo eu gosto, é uma área que eu gosto muito de ler, de escrever. Então, olha, assim, ó, achei muitos programas esportivos. Eu gostava muito de acompanhar os programas de debates esportivos, os jogos em si. Escutava muito a rádio daqui pela internet, aqueles primeiros tempos no computador, chegava da escola, já ia botando na internet, porque aqui não pegava Rádio Jornal, Transamérica, essas coisas, eu tinha tudo que escutar pelo site. Mas aí já gostava bastante, até porque eu ligava na televisão, eu só via o programa sobre os times de São Paulo e etc. Então, para escutar dos nossos times aqui, eu tinha que botar na rádio. Então, esse era um meio que eu sempre procurei para ver, começar a estudar, me interessar, sempre gostei muito de ler, de escrever. Então, foi aí, foi surgindo esse interesse, principalmente pelo jornalismo esportivo, mas também gosto muito de fazer, essa história de documentários, de contar histórias. E durante o curso em si, também trabalhei com outras coisas. E aí fui descobrindo também meu talento para algumas outras coisas da área do jornalismo, não só os esportes em si. Fala como foi a mudança. Você veio morar no Recife por causa da faculdade, né? Isso, foi em Você 2014, né? sentiu muito essa mudança e como foi aquela adaptação aí, o começo do curso, né? Que faculdade é totalmente diferente da escola, outra realidade também. Como foi essa mudança para você? Com certeza. Eu decidi até, eu entrei só no segundo semestre de 2014, até para meio que me preparar, eu estava terminando um curso de inglês também e tal. Aí passei 6 meses parado, meio que já para ir me adaptando, mas foi ótimo. Assim, com o tempo você mora numa cidade com 56 mil habitantes e vai para uma região metropolitana de 3 milhões, a mudança você sente, assim, o trânsito, aquela coisa, eu já pegava ônibus por aqui, mas é totalmente diferente, aquela coisa lotada, a selva, amigos meus que eu já tinha daí já brincavam, como tudo é jungle. Então, aos poucos eu fui me acostumando, já ia muito para Recife, sempre tive parentes por aí, então não foi uma difícil adaptação, foi mais aquela coisa, ficar longe da mãe, do pai, morando praticamente sozinho. A minha irmã ficava uns dias lá, mas também ficava aqui, ela trabalhava aqui e lá. Então era um pouco complicado nesse sentido, mas fui me adaptando, aquela coisa de fazer comida, de arrumar a casa e etc. Ih, Coisa que eu era rapaz, muito, é, que eu era confortável por aqui, perdi essa coisa de ter mamãe para arrumar a cama, de ter mamãe para tudo, não tinha mais, né? deixava o Então, prato na. Você começou a deixar o prato na pia, quando voltava, o prato ainda estava lá, né? era uma coisa que eu dizia, oxe, como é que isso continua aqui? Então, mas foi bom para aprender. Eu cresci não só profissionalmente, como virando adulto também, né? Tinha 20 anos quando eu comecei a morar em Recife. E fui crescendo em tudo, assim. Fiz amigos que me ajudaram bastante nessa adaptação. E o curso em si, gostando desde o início. Também comecei a ir a mais jogos também. Isso aí já facilitou essa ida, porque antes era não uma aventura, porque eu já ia bastante para Recife, mas assim, às vezes tinha que me programar tudo certinho para isso. Já estando aí era muito mais fácil, né? Então é muito legal, gosto muito de morar em Recife e toda essa adaptação foi mais fácil por conta das amizades e do curso em si, tudo. Foi uma junção Eu, que tornou fácil. eu vou ler alguns comentários antes de entrar no assunto aqui, que é um dos que eu mais quero entrar. Você até deve Ah, suspeitar qual é. Vou ler aqui alguns comentários. Mikael entrou, desejando boa noite. Nosso atacante está emprestado para o Confiança. Ano que vem eu quero você aqui fazendo gol, viu, Mikael? Marcos Esporte, dando boa noite, maior do Nordeste. Felipe Silva, dando salve.
Sport Caruaru, que é meu amigo João Arthur, tá dizendo que somos três, que não somos tão bons jogando bola. Lene Santos, boa noite também. Teca Cardoso, meu amigo História do Leão, que eu falei, né? Carlos, ele tá falando que é seu vizinho, que ele é de Catende. Lembrando daquele grande time de 2000, quando você estava falando. Matheus Rocha, dizendo que te ama. O Rei da Ilha, mandando boa noite também. VC Barros, dizendo Binho é incrível. E falou que sua internet estava parecendo o Santa, que estava caindo muito. E o Rei da Ilha deu uma Meu cornetada em fone, é meu Maílson fone. pelo resultado de ontem. Ixi, meu Deus. Andinho Lima querendo o Carlos Eduardo de titular. Eita. Depois a gente vai falar um pouco sobre o momento atual do esporte. FutePay Oficial presente também, um abraço. Vamos falar agora sobre a passagem que deve ser a mais legal da sua faculdade. E tem um pouco a ver com o que você falou de gostar de fazer documentário, né? Porque Aham. Binho mais um integrante daquele TCC que já é sócio aqui, né? Já foi assunto com Pedro Maranhão e com Tainá Aguiar. E hoje vai ser com o Binho, que fechou aquele trio ali de estudantes que estavam fazendo um documentário, que eu sempre digo aqui, que ficou melhor do que muitos documentários profissionais. Teve entrevista de torcedor, de técnico, de jogador, de companheiros da imprensa, e ficou bem rico, né? Bem detalhado. Aí, como Pedro já contou algumas histórias de Bala, de Nelsinho, Tainá também contou sobre Everton Felipe, que ele deu uma atrapalhada na hora da entrevista com o Magrão lá. Conta pra Foi. gente mais alguma história curiosa ou engraçada que vocês viveram nesse processo para fazer esse documentário. Então, eu descobri essa paixão por fazer documentários fazendo esse, né? Eu já gostava muito de assistir, e aí descobri o quão bom era fazer também, participar e contar uma história que pra gente era tão legal, e para muitas outras pessoas também, né? A gente, até durante o processo, assim, a gente pensou, pô, a gente não está fazendo isso aqui para a banca, a gente está fazendo isso aqui para o torcedor rubro-negro, para quem gosta de futebol, para quem gosta de histórias esportivas contadas. É lógico que a gente queria ganhar uma nota boa, graças a Deus ganhamos, mas contando também aí sobre histórias boas, teve a de Carlinhos Bala, que a gente estava lá em Piedade, ele marcou com a gente num canto e a gente foi parar em outro. Nessa época eu trabalhava, foi parar na arena, ou seja, bem opostos. Nessa época eu particularmente estagiava de madrugada numa rádio, então, cara, lá em Prazeres, e eu largava de 7 da manhã e tinha dia que largava de 7 da manhã, eu tinha que estar de 8 horas em Paraty no CT. Então era complicado alguns dias, mas acabava conseguindo negociar, saía mais cedo e tal, e dava para conseguir, porque eu ainda tinha que passar na Católica para chegar no CT, pegar o pessoal, o material, tinha os cinegrafistas dos meninos que ajudaram a gente pra caramba também em toda essa produção do TCC, do documentário, e foi muito, muito divertido, assim, era cansativo, tinha dias que eu estava acordado desde 1 da manhã, chegava em casa para dormir de 3, 4 da tarde, passar no dia direto todo acordado, às vezes, acho que era a entrevista de Charles. Charles é professor lá da Católica, a gente deu essa sorte quando estava procurando sobre ele, que é aquele rapaz que levantou a faixa, eu já sabia, sempre tem, né, quando o nosso time ganha um título importante, sempre tem aquele cara que aparece lá brincando e tal, e ele foi chorando e a gente conseguiu o contato dele, e demos a sorte de ele ser professor, de ser coordenador do curso de ADM lá na Católica, e entrevistamos ele, foi muito legal, mas foi um negócio que eu tava para sair, já tava acordado desde cedo, 4, 5 horas da tarde, aí ele manda mensagem, eu posso agora, vem aqui no bloco tal, aí eu me virei, inclusive o Matheus aqui, que nem tava no grupo, ele me ajudou nesse dia, ele tava com a câmera lá, porque eu não podia pegar a câmera da faculdade no horário, fui lá, fiz a entrevista com ele e tal, de lapela tudo, mas graças a Deus deu tudo certo, ficou muito legal o conteúdo que ele falou pra gente. Foi uma entrevista muito legal, todas foram 21 entrevistados, entraram 19, as duas que não entraram por questões técnicas e tal, que acabou não dando certo, mas foi muito bom. Acho que, infelizmente, a gente não conseguiu o Duval, né, que ficou lá, não gosta de falar, o nosso capitão, mas a gente conseguiu o Everton, que eu acho que foi uma entrada legal ali também, de uma visão de um cara que era jogador na época, né, em 2018, e sempre foi torcedor
do esporte, né? Então, ele ajudou bastante lá pra gente no material. Eu ia fazer essa pergunta. Qual o cara que vocês sentiram? Pô, faltou esse para ser perfeito? Durval, né? É, com certeza. Eu acho que só o 9,5 foi por causa dele ali. Eu acho que se tivesse tido Duval, teria sido 10, porque a gente recebeu elogios de Cássio Zirpoli, Thiago Medeiros, gente que participou do documentário. Aí até na época, eu acho que era Luciano, Álvaro. Luciano ainda tá, né, como assessor do esporte. Aí Cássio brincou no Twitter e disse, pô, tá melhor do que o próprio esporte fez. Aí Álvaro, que era assessor na época, fez calma, calma. Ele ajudou bastante a gente também a conseguir as entrevistas. Mas aí, não, vou dizer aqui que é melhor não. Hoje ele tá no Santa, né? Já pode dizer, é melhor mesmo. Mas na época ele não podia dizer não. É interessante que o professor que deu 9,5, até estava comentando com o Tainá. Eu já paguei cadeira com ele, né? Que é Cláudio Bezerra. Ele é alvirrubro, E, né? Então acho que tem alguma é, coisa a ver, tem alguma coisa a ver. talvez tenha, mas eu acredito que no final ele ficou ali, não, 9,5. Eu não fiquei muito feliz nesse dia, não, então dá 9,5. O rei da ilha disse que quer que você entreviste ele um dia, viu? Que ele tá lá na ilha desde 75, desde o super time da ilha, ele tá lá. De rei ainda não, né? Mas desde 75 ele já tava lá, ele tá dizendo. Chegar alguém aí para patrocinar a gente fazer um do time de 75, eu, ele Tainá, a gente faz e entrevista ele aí. Sensacional, de 75 da história, com certeza. Com certeza. Fala um pouco sobre o teu projeto atual, que fala mais sobre o futebol do exterior, né? Isso. Eu vi que teve notícia sobre Thiago Silva no Chelsea, né, recentemente aí. Tem mais essa cobertura do futebol europeu, né? Fala sobre esse teu trabalho atual, que é o Gol de Fora, não é isso? Isso, a gente tem esse projeto já há 2 anos, o Gol de Fora. A gente conseguiu, de início, muito, muita captação, muito retorno. A gente, em 10 meses, alcançou 10 mil seguidores. Aí o Instagram nos ajudou a derrubar. Ele, infelizmente, foi lá e tirou a gente do coisa. Agora a gente está com poucos seguidores, mas a gente segue forte na questão do podcast e a gente vem gravando bastante. E a gente preferiu assim. Quem quer saber do futebol pernambucano, como eu tinha até como eu citei no meu começo, no interesse pelo jornalismo, vai escutar a Rádio Jornal, vai escutar a CBN, Transamérica, podcast 45 minutos, que já é bastante conhecido, os podcasts próprios dos seus times. Então, acho que essa galera já sabe onde procurar. Então, a gente preferiu ir em busca de algo um pouco diferente. Não que não tenham páginas falando sobre futebol internacional, mas foi o que a gente preferiu. E até assim, particularmente falando, eu prefiro muito mais assistir futebol internacional do que o futebol brasileiro e pernambucano. Infelizmente, né? A gente diz isso com aquela coisa, o 7-1 não foi à toa. Então, se a gente está num nível tão abaixo hoje, tem alguma explicação. Então, é muito legal de se falar e de se comentar sobre o futebol internacional. Quem quiser nos escutar aí, tem no Spotify, Apple Podcast, já fazendo a propaganda aqui, né? O Google Podcast também. Pode escutar lá o Gol de Fora, é muito legal. A gente falou muito sobre a Champions League agora. A gente passou um tempo parado na quarentena, tava assim, tendo quase nada, né? Mas aí, quando voltou os jogos e tal, a gente começou a regravar. E é muito legal você estar falando sobre craques do mundo afora aí, o Bahia que tá com o timaço, falar sobre essa polêmica agora toda de Messi saindo do Barcelona, falar sobre. Tem tantos assuntos legais, o Chelsea montando um time massa aí, chegando Thiago Silva. Então, quem puder nos acompanhar, seguir aí Gol de Fora Underline aqui no Instagram e escutar nossos podcasts aí nas plataformas digitais, que a gente fala bastante sobre o futebol internacional. Com certeza. Esse espaço é para você fazer isso mesmo, divulgar aí o Gol de Fora. Valeu. E isso que você falou, eu lembrei de um tweet. Eu estou esquecendo quem foi o jornalista. Mas eu acho que ele é da Globo. O Twitter era assim: o torcedor brasileiro não assiste o campeonato local porque gosta do jogo. Assiste porque gosta do seu time. Né? Exatamente. Fazendo uma crítica ao nível que o futebol brasileiro está hoje. Né? Com certeza. Eu, particularmente, só assisto jogo do esporte. Eu até brinquei, não sei o quê. Estavam falando de Flamengo e Santos, aí eu tenho um grupo do meu time na NBA, o Chicago Bulls, aí tem um pessoal lá que torce pro Flamengo.
Aí eu brinquei, eita, já estão roubando, não sei o quê. Já falo brincando, eu nem vi o lance. Eu só falo pra tirar onda, assim. Aí o pessoal, não sei o quê. Aí os dois gols estavam impedidos. Aí eu disse, meu irmão, você acha que eu vi, foi? Eu só tô assistindo o jogo do Sport aqui em Curitiba, torcendo pra isso acabar. E o... Bem que podia ter acabado 2 minutos antes, né? Pois é, não tem tanto acréscimo, meu Deus do céu. Mas enfim, aí assim que acabou, eu disse, não, fui assistir minha NBA, que é melhor. Deixa de quieto isso aqui, porque sinceramente, qualidade, infelizmente, a gente não tem, não. É justamente isso, é a paixão. Só se apela para isso hoje em dia, né? A gente tem que assistir os jogos da gente aqui, tanto Série A, Série B, Série C, D, porque são os nossos times. É o time da gente que a gente gosta ali, que a gente quer ver bem, mas acompanhar em si é um trabalho duro. Lógico que se eu conseguisse um emprego no Sport TV, num Globo Esporte e tivesse que Claro. acompanhar, eu iria assistir, obviamente. Mas dizer que hoje em dia eu assisto muito mais. Terminar aqui a live, eu vou jantar assistindo NBA. Eu gosto muito mais, acho muito mais divertido do que eu estar vendo o Campeonato Brasileiro, sinceramente. Engraçado que eu tô numa correria agora com a faculdade, eu não tô vendo tantos jogos da Série A e da Série B. Aí tem um grupo que tem torcedores de vários times do Brasil, né? Aí estavam debatendo lá, o Cruzeiro sobe ou não, pô. Disse, meu amigo, eu acho que o Cruzeiro já subiu. Esse negócio de 6 pontos é besteira, porque se na Série A tá cheio de time ruim, imagina na B. Eu acho que até o ano passado, eu acho que o Sport teve uma campanha assim tranquila. O problema foi que empatou muito, Sim. mas assim, subiu, passou o campeonato praticamente todo em segundo lugar. E o Bragantino que realmente foi diferenciado na competição. Mas assim, foi uma subida tranquila, teve seus momentos aqui e ali, principalmente no começo. Mas eu acho que já já o Cruzeiro começa a embalar, é um time Sim. muito grande, tem sua qualidade, é lógico que precisa estar com mais dívida do que o Sport, está numa situação ruim, mas eu acho que ele consegue subir sim. É que nem você pegar o Internacional quando foi para a Série B não subiu campeão, o Vasco as últimas duas vezes O também Vasco não foi subiu 3 vezes, só uma de campeão, né? exatamente. Então eu acho que acabou meio que isso de cair um grande vai subir como campeão. Eu acho que ele sobe. É muito Sobe, difícil não sobe. subir. Não dá nem para Não tem. você pensar em 4 times que estariam É, na frente, né? exatamente. Como é que você consegue pensar? Quatro times melhores É, que o Cruzeiro. Muito difícil você imaginar um Cruzeiro na Série B. Imagina ele não subindo. Então, eu acho que essa discussão é meio que só essa coisa de começo de campeonato. Foi que nem quando começou, o Flamengo estava na zona de rebaixamento. A gente sabe que não vai ficar ali, que é no é, mínimo o terceiro lugar. Infelizmente, a gente não gosta do Flamengo, mas tem que se reconhecer que é um grande time hoje em dia. é. Então, vai brigar pelo título com certeza. Matheus Américo falou aqui que o futebol brasileiro é feio e que para muitos é um jogo muito lento. Para você, qual é o principal defeito do futebol brasileiro? É a lentidão ou a qualidade? Eu acho que é a qualidade. Eu acho que é uma mistura dos dois. Eu acho que por faltar qualidade se torna lento. Então, acho que você vê muitos contra-ataques assim. Quando você vê um ou outro jogador um pouquinho melhor, você já, caramba, esse cara é craque, joga muito. Você vê o próprio, a gente citou o Flamengo, o próprio Gabigol foi para a Europa, não fez nada. Mas aqui ele deita, joga muito bem, porque ele é muito melhor do que o resto do pessoal aqui. Então, é complicado você tentar comparar. Então, falta modernidade, os treinadores. Você vê um time como o Palmeiras, que é muito acima dos Ó quem outros. chegou aí, Pedro Maranhão. Olha ele aí, ó. Esse que é o Barça, torcedor do Barcelona, Pedro Maranhão aí chegando. É, fã de Messi, né? Com certeza, é o maior fã de Messi que eu tenho. Então, aí tá. Mas voltando aqui, eu acho que falta um pouco disso, a modernidade. Você vê um time como o Palmeiras, contrata um treinador que no passado foi muito bom, cara, Vanderlei Luxemburgo, mas que hoje em dia não se modernizou, acha que vai vencer com as mesmas coisas dos anos 90 e não dá certo. Um time com uma qualidade muito superior, acho que só o Flamengo chega perto do Palmeiras ali, são os dois melhores elencos do Brasil. Eu E gosto não muito do Grêmio também. o Grêmio também tem um elenco muito legal, acho que é o terceiro. Então você pega o. E não consegue jogar um futebol que a gente é vistoso. Você prefere assim, talvez o elenco do Palmeiras seja melhor que o do Grêmio, mas é mais legal assistir um jogo do Grêmio Sim, sim. que um jogo do Palmeiras. Então, como é que você não pega um treinador que joga um futebol moderno,
não pega um cara que joga para frente, e tem todo o potencial para isso, como o Jorge Jesus fazia com o Flamengo, né? Então, tinha o Abel Braga, e aí realmente você dizia, meu irmão, um time desse não joga bem. E aí chegou um treinador com um pensamento diferente, já foi mais à frente. Então, acho que está faltando pensamentos melhores, cabeças mais que pensem com o futebol de 2020, não com o futebol de 95. A gente passou o tempo, as pessoas têm que se atualizar. Tem um jogador que vem na minha cabeça, velho. Toda vez que se fala, não, o nível da Europa é muito diferente do Brasil. Sabe quem? Fred, pô. Fred foi um cara que não fez nada na Europa, mas aqui no Campeonato Brasileiro, quantidade de hat-trick que esse cara fez, ele sempre sobrou no futebol brasileiro. Fred é indiscutivelmente um dos melhores atacantes da história do Brasileirão. Indiscutível. Mas na Europa, ele não se firmou, né? Com certeza, ele jogou pouco tempo no Lyon e voltou. Você pegou até o próprio Diego Souza, que foi jogar na Ucrânia, no Benfica, e não deu certo. E aqui sobra. Em qualquer time que ele joga, ele faz seus gols. Ele pode ter anos melhores, ter anos piores. Mas em 2016 ele carregou a gente na Série A. Sim. Ficou ali até mais tranquilo. Em 2017 o sofrimento foi até maior. Mas em 2016 ele 2017 foi esse aqui o problema. é, exatamente. Mas aí ele ainda conseguiu se salvar ali no final com o gol de André contra o Corinthians. Mas assim, em 2016 ele carregou, porque ele é muito melhor. E veja, ele tá no Grêmio agora e tá metendo gol. Ele, ano passado, no Botafogo, se eu não me engano, ele fez só 7 gols. Mas dos 7 gols, parece que alguns foram de 3 pontos. Ou seja, se você tirasse aqueles Sim. pontos do Botafogo, o Botafogo ia cair. Então você vê, um cara desse, ele salva. Decisivo. Decisivo. Ou ele bota num patamar maior. A gente teve o azar em 2015 de ser sexto no Brasileiro e no outro ano abrir para G6. Eu nunca me esqueço disso, porque parece que foi de propósito aquilo ali. O Rei da Ilha tá falando, nem lembre que quinta o Sport pega Diego Souza, Sport e Grêmio, né? Quinta, lá em Porto Alegre. Esse jogo, meu amigo, se não ganhou do Curitiba, me desculpe, mas é contar de quanto vai ser a derrota. Infelizmente, pela realidade que a gente tá vendo do Sport e do Grêmio, né? Infelizmente, é por aí. Ó, Pedro Maranhão falou, 2 desenrolados, tamo junto. Mandando um beijo aí para você. Adriana Torres está pedindo um beijo, um abraço. Manda aí. Um Adriana beijo, um Torres, não sei se... abraço para toda a galera aí. Ó, e vamos falar agora, você até adiantou, né, que gosta muito de NBA, sobre a paixão por outros esportes. Que outros esportes você acompanha? Eu botei até uma bola de futebol americano aí, não sei se você acompanha também, mas você gosta dos esportes americanos em geral também? Demais. Eu acho que até minha namorada deve estar assistindo aí agora, meu Deus, porque começa semana que vem o futebol americano. Ela sabe que dia de domingo já não tem mais conversa. Então, porque dia de domingo para mim é sagrado, já a partir de setembro até o final do ano aí, até o começo de fevereiro ali no Super Bowl. Gosto muito da NFL, já acompanho desde 2011. Foi uma coisa que até reforçou uma época que eu tava meio assim, será que eu faço jornalismo mesmo? E aí vieram os esportes americanos para dizer, é isso. Porque assim, eu perdi um pouco daquela fantasia pro futebol, daquele desejo, aquela magia, pelo menos em mim, diminuiu um pouco, mas cresceu muito, principalmente com a NFL e também com a NBA. Até hoje em dia eu acho que eu acompanho mais a NFL do que a NBA, mas assim, o tênis eu gosto bastante, começou o US Open hoje todo modificado aí, essa questão da pandemia, eu acho que não era nem para ter. Então o vôlei eu gosto muito também, acompanho bastante aí curto até o time do Cruzeiro lá Mas do... tênis é o esporte que é mais fácil de ter isolamento, né? Só é um de cada lado. Com certeza. Mas assim, é porque os caras viajam muito, né? Como é um esporte que não tem lugar fixo, assim, tem país fixo, aí fica muito complicado, porque toda hora tanto faz, o cara tá na Austrália, no outro mês o cara tá jogando um torneio no Rio de Janeiro. Então, que é o que acontece no início do ano, né? Tem o Australian Open em janeiro e em fevereiro já tem o Rio Open. Então, assim, é complicado você estar fazendo essa questão dessa logística de viagens e tal. Aí teve jogador, o Djokovic pegou Covid-19, enfim, teve até uma relação bem ruim com a doença, no caso dele. Mas, e aí eu comecei a acompanhar, como eu tinha falado antes, a NBA em 2007, e aí foi esse desejo pelo basquete. Eu brinco que hoje eu gosto mais da NFL do que da NBA, mas eu gosto mais de basquete do que de futebol americano. Porque eu gosto muito do college, o basquete universitário, acompanho muito.
É muito divertido. Infelizmente, esse ano não teve o torneio principal por conta da pandemia. São torneios e coisas que eu gosto de acompanhar, porque eu gosto muito do basquete em si. Para mim, é o esporte mais emocionante que tem. Você não tem aquela questão da decisão. Assisti o documentário de Michael Jordan no Netflix, quem não assistiu. Caramba, eu tô doido pra ver, mas eu tô na correria, não consigo achar tempo. Foi a melhor coisa, melhor documentário, melhor série que eu vi durante essa pandemia, assim. Eles até anteciparam o lançamento justamente para aproveitar que tinha muita gente em casa. Então você vê aquela questão da bola na cesta no último lance, aquela coisa de vencer o jogo ali, você tem o tempo certinho, né? Então eu acho muito emocionante o basquete, e o futebol americano foi uma paixão que veio crescendo em mim. E assim, eu via aquele negócio e dizia, como é que eles gostam disso? Isso é pancadaria, isso é tudo. E vi, hoje eu vejo que é um jogo de xadrez, é estratégia, é tudo armado. Ontem eu estava participando até de umas escolhas de. É como se fosse o cartola da NFL. Adoro participar, lá brincar com os meninos. Não gosto do cartola, mas adoro o fantasy lá da Vai, NFL. eu gosto de futebol, mas não gosto de cartola, sabia? Eu também não acho muito chato. O pessoal hoje em dia está mais preocupado com cartola. Ontem quem botou Maílson, fez um pênalti no final. Até a própria transmissão da Globo coloca lá menos 2 pontos. Meu irmão, Eu velho. acho um saco. Não, eu acho muito chato. Eu respeito quem gosta, quem quiser brincar, que Sim, sim. brinca. Mas às vezes o cara faz um gol, meu cartola. Meu irmão, teu time fez o gol, pô, tá preocupado com cartola. Às vezes eu fico. Às vezes o cara comemora o time do cara tomando um gol, porque tem um cara que fez o gol no cartola. Eu não consigo entender essas coisas. Rapaz, tem um caso emblemático. Eu não vou dizer nomes aqui, né? Pra não expor ninguém. Mas quando o Sport tomou um 5-1 do Palmeiras em 2017, quase caiu e no fim escapou. Lembra de um 5-1 que Keno fez gol no finalzinho? Que Aham. Sim, cinco a sim, um mas lá na Arena Palmeiras. Rapaz, teve um cara do grupo que, pô, eu botei Keno, gol de Keno. Meu amigo, o cara comemorou o gol em cima do Sport que botou Keno. Não, dá pra mim não um mesmo, negócio desse. não lembra não. Ó, eu gosto de basquete pra caramba. Agora, por uma questão assim de correria, de prioridade, eu acabo priorizando futebol. Eu queria ver mais basquete, mas eu não consigo. Agora sim, sempre que eu vejo, eu acho muito legal. Se você me perguntar jogadores da NBA, eu de cabeça acho que eu vou dizer uns 15 ou 20. Mas eu gosto quando eu vejo, eu realmente presto atenção, tal. Gosto de basquete, mas não consigo ver tanto. Agora, futebol americano, não sei nem a regra. Não, mas às vezes o pessoal acha que é muito difícil, mas quando começa a ver, esse aos poucos, eu criei tanto interesse assim, fui vendo a emoção, o lance, eu acho que a narração de Everaldo Marques também ajudou bastante, o comentário de Paulo Antunes, que é o pessoal lá da ESPN, Foi pro Sport ajudou TV muito. agora, Everaldo, né? Everaldo foi pro Sport TV, infelizmente, para mim, né, para ele tá bom, mas para mim eu não gostei muito não, justamente porque. Mas é bom que pelo menos tem NBA, né, dá para ver ele narrando NBA ainda no Sport TV. Mas assim, gosto muito do esporte porque você aos poucos consegue entender. É difícil de cara, você fala, mas por que isso aqui? Tanta coisa é tantos pontos, tanta coisa é aquilo. Por que foi falta? Porque ele não tinha avançado? Porque voltou? Pessoal, no começo realmente é muito chato de entender. Mas eu comecei, até eles botavam um livro de regras lá no site da ESPN, e eu comecei a ver por isso aí. Aí eu, tal regra é isso. E antes eles eram muito didáticos, hoje em dia eles nem estão sendo, porque é tanto comercial que não tem nem tempo para estar explicando nada. Mas graças a Deus também, porque a NFL cresceu muito no Brasil. Demais, demais. Você Hoje, vê no dia do Super Bowl, você vê os stories, tá todo mundo reunido, né, com os amigos. eu acho que a gente já é o segundo ou terceiro, só perto para o México, além dos Estados Unidos, é claro, na audiência do futebol americano. Então é muito legal isso aí, tá voltando semana que vem, no dia 10 de setembro, né? Sem torcida, aquelas coisas todas, mas graças a Deus deu muita sorte, né? Porque justamente a pandemia foi na época, a maior parte foi quando ela não estava tendo jogo. A NBA sofreu, voltou agora no final de Sim. julho, tá numa bolha lá na Disney, né? Mas todo jogador reunido num lugar só, a NFL não tem como fazer isso porque apenas são 32 times, é campo, né? É totalmente diferente como o beisebol que também não teve. Tá tendo jogos como o Campeonato Brasileiro. Tem que viajar sem torcida e tal, mas a NBA, como é uma coisa menor, assim, de quadra, etc., conseguiu fazer esse esquema e tá sendo bem legal. Eu vou te perguntar algumas coisas aqui que eu gosto de, assim,
Jornalista vem aqui de lei, eu pergunto, né? A primeira é a relação de assumir o time. Eu vi que você já falou logo no início que é esporte. Já Pedro Maranhão e Tainá Guiar não assumem os times. Eles acham que é melhor não, porque por uma questão de avaliação do trabalho deles, pelos torcedores, pode atrapalhar e tal. Como você vê o jornalista assumir ou não o time que torce? Eu acho assim, você pega o próprio. Eu acho que hoje em dia o melhor comentarista de futebol no Brasil, na minha opinião, é PVC. Desde, há muito tempo, desde que eu tenho TV a cabo, já acompanhei na ESPN, na Fox, agora no Sport TV. E todo mundo sabe que ele é Palmeiras. Então eu acho assim, você tem que saber separar. Se eu faço um bom trabalho, eu respeito, obviamente. Quem não quer dizer, não diga. É um direito de cada um. Mas eu acho que é tranquilo se você souber separar, se você souber trabalhar. Não é porque um dia eu posso chegar, estar fazendo um documentário sobre o Hexa, do Náutico, e tenho que fazer o meu trabalho e fazer os torcedores do Náutico se emocionarem. E quer saber, eu faria numa boa. Eu também, eu não tenho problema. A gente até comenta, a gente até hoje tem um grupo lá com o Pedro e Tainá, e a gente fala de contar histórias. Até agora o Geraldão tá para voltar. Pô, vamos falar da história do Geraldão, vamos falar da história de algum título importante do Santa, a fita azul, pouca gente sabe sobre como foi isso. Vamos tipo, correr atrás dessas coisas, da galera que já os torcedores, alguns jogadores vivos ainda. Então vamos buscar certas coisas. Então eu tenho que saber separar. Se eu fiz um bom trabalho, se eu fiz aquilo ali, o cara que está assistindo não precisa saber que quem fez aquilo ali é rubro-negro. Então ele quer saber de ter uma qualidade boa. Quantas vezes você pega Haroldo Costa, tem narrações emocionantes dos três times. Sim. Então ele tem o time dele. Então você pega e ele narra do mesmo jeito. Quando o Sport ficou aí, o gol de André, a gente comentou contra o Corinthians em 2017. Muito massa. O acesso do Náutico ano passado. Sim, o acesso do ano passado eu estava ouvindo na voz dele. Ele se emocionou muito. Muito. Aí você pega o acesso do Sport ano passado, também foi muito legal. O do Santa Cruz contra o Betim, que é uma narração marcante também. Você pega o próprio Roberto Queiroz, tem dos três. Então, assim, a gente tem que saber trabalhar. Eu acredito que você fazendo o seu, trazendo a informação da maneira correta, não ser leviano, você consegue trazer um bom trabalho, mesmo assumindo o seu time. Eu acho que hoje em dia isso até melhorou. Muito mais gente já está assumindo o seu time. O próprio Everaldo Marques, que eu citei aqui, torce para o São Paulo. E ele tem uma narração incrível do gol de Paulinho contra o Vasco em 2012 com o Corinthians. E aí todo mundo naquela época pensou que ele era Corinthians e ele disse, não, eu sou São Paulo, mas eu estava trabalhando. Entendeu? Então eu acho assim, ele está fazendo o dele. Então é lógico que às vezes você está coisa pode estar narrando um clássico, uma coisa, gritar, oh, é contra o seu time, você no fundo ali tá puto, mas é o seu trabalho. Então, o seu lado torcedor pode estar chateado, mas o seu lado profissional ele tem que fazer Sim. o dele. Muita gente, que nem a gente estava comentando hoje, nos comentários não vai entender. Ah, esse rubro-negro tá falando do Náutico, não quero não, tá falando do Santa, não quero não. Muita gente vai ficar falando isso. Mas eu deixo de lado, eu prefiro ver os elogios, eu prefiro ver as críticas construtivas e não aquele pessoal que só quer mexer no lado ruim, tá? O próprio Yuri aí tá falando da Renata Fã, que é Renata Fã. internacional também. Todo mundo sabe. Então, eu acho que não há problema desde que você faça um bom trabalho. E tem uns que assumem o time, um time alternativo, né? José Não é? Trajano, Alex Escobar, América do Rio. Aí é a mesma coisa que o É, cara dizer aqui que ele é Ibis, né? Que ele é, sei lá, não vou nem dizer Central e Salgueiro, que esses times ainda disputam, né? Um que nem disputa, né? Sei lá, é, 7 de fala que setembro, né? Um time assim. se não me engano, Haroldo fala que é o lado de Garanhuns, é 7 de setembro, né? Aí eles É, pegam e falam que torcem para Maciel, diz que é por cento limoeirense. Aí é muito Então, fácil, né? vocês pegam e dizem que torce para esses times, eu duvido. Todo mundo sabe que Alex Escobar não torce para o América de coisa. Fala assim, o avô dele pode ter torcido, tem um carinho pelo time, mas o cara dizer que torce. O próprio Romário, que jogou em todos os times, hoje em dia diz que é América também, né? Então, é isso. Eu entendo quem não diz e quem brinca com isso. Mas eu acho que se você disser e fizer seu trabalho e não ligar para os comentários, até o próprio Twitter hoje em dia já tá botando Ah, para você não deixar ninguém comentar, porque é. realmente tá um saco. Pai, se eu fosse ouvir os comentários, eu tenho Esporte Números, eu criei Esporte Números no Facebook há 5 anos. Se eu fosse me preocupar com comentário, ele não tinha completado um ano. Pois é. Ó, outra coisa que eu quero te perguntar. A gente vê que
não é tão grande a renovação no quadro de comentaristas e jornalistas esportivos, né? Meio que se mantém mais ou menos os mesmos. Como é que você vê esse mercado meio fechado, né, para pessoas que se formaram há menos tempo? É complicado, assim. Às vezes a gente até vê uma pessoa mais velha, às vezes até brinca, cara, mas a gente tem que esperar esse povo morrer pra gente ter a chance da gente. Às vezes é basicamente isso, porque os caras não arredam o pé, eles ficam lá até o fim. Então a gente tem, às vezes é muita sorte, é muito contato, é você conseguir um estágio bom. E naquele estágio uma pessoa gosta de você e começa a lhe indicar. Você vê o Pedro Lins é mais novo do que eu e apresentador do Bom Dia Pernambuco. Então, ele teve, assim, a competência, óbvio, você aliar as duas coisas. Você conseguir um estágio legal, fazer seu trabalho bem feito, alguém gostar de você, então é muito do QI, é quem indica. E hoje em dia a gente, às vezes, fica até triste de ver tantos ex-jogador falando bobagem na televisão, sendo que tem tanto jornalista bom por aí que pode acrescentar muito mais. Tem um outro bom, o pessoal está elogiando muito o Pedrinho, que está no Sport TV, ex-jogador do Vasco, do Palmeiras. Realmente ele faz uns comentários muito legais, o próprio Grafite é bom, ele só não dá muita sorte no jogo do esporte, apesar de que hoje pode ser qualquer comentário, um É, negócio ruim. Mas assim, o pessoal brinca que ele sempre que comenta jogo do esporte não dá bom pra gente. Mas assim, num geral, tem alguns comentaristas legais, sim, com pensamentos novos e etc. O próprio Cabral, eu acho ele muito legal, muito bom. Cabral é muito bom. ele é excelente. Então, assim, já tem certas pessoas que você consegue extrair algo massa, mesmo sendo jogador. Mas eu acho que dá chance para o jornalismo, com um trabalho mais estudado. Você pega Galvão Bueno na final do Mundial ano passado, falando besteira de Henderson, que hoje é o melhor lateral esquerdo do mundo, junto com o do Bayern, Alphonso Davies. E o cara chega, Robertson, perdão, e chega e fala, quem é esse lateral aí, não sei o quê. Meu irmão, é falta de estudo, é você tá, tipo, tem uma cabeça lá, é feito o Luxemburgo, tá falando besteira do futebol moderno. Você, é bronca você ligar a televisão, lógico, com todo respeito ao Galvão Bueno, quem sou eu pra estar falando dele? Mas você chegar e falar uma bobagem dessa na televisão, é complicado. O Rei da Ilha tá falando, né? Tem muita gente formada, muita gente boa que acaba não tendo espaço, né? Nem nas rádios, nem na TV. Bruno Ferreira tá concordando, né? Que é difícil, muitas vezes, novos comentaristas terem oportunidade. E Vitor Mendes falou sobre aquele assunto de assumir o time, que cada vez é mais difícil por causa das redes sociais, né? O cara nos anos Sim. 80, ninguém achava foto nenhuma dele com a camisa do Sport, do Náutico ou do Santa. Minha mesmo, eu tô fazendo aqui a live com a camisa do Sport. Eu estou É, assumindo o risco de alguém não gostar. Mas eu quero mostrar que eu consigo falar sobre o esporte e sobre outros times também. Então, sim, eu acho que o que vale é como você falou. Você acreditar no seu trabalho e não ficar ouvindo esse tipo de crítica também, né? com certeza. Ó, vamos para o último assunto aqui que tinha que ter. Falar um pouquinho sobre esse esporte atual. Tem muita crítica para fazer, mas eu acho que tem um bom técnico aí que, claro que ele não vai fazer milagre, mas já deu para ver que tem como melhorar alguma coisa, né? Então, o que Uhum. você vê, assim, esse esporte atual, que vem na sua cabeça quando você pensa? Dívida. É só, é só isso, não, mas brincando, falando certamente, realmente tem muita dívida hoje em dia. Mas você pega ontem, você viu, eu vim escutando alguns, eu gosto muito do pessoal lá do 45 minutos, vim escutando até mais do que rádio ultimamente, eu tendo mais tempo para escutar podcast, às vezes, porque rádio é muito aquele horário, né? Podcast você escuta a hora que você quiser, é Sim. mais fácil. Então, assim, eu acho que o esporte precisava de um treinador com o perfil dele de Jair Ventura, porque precisava retrancar o time, precisava jogar fechado. E ontem o Sport fez um jogo, entre aspas, perfeito. Fez um jogo, ficou fechadinho, teve a oportunidade, aí Elton vai e perde o gol, aí Mailson vai lá, até o menino brincou no Twitter, disse Elton deu a cavadinha e Mailson enterrou. Então, você vê como aquilo ali prejudicou. O Sport teve uma chance ótima, que o Elton perdeu nem culpa tanto o Barça, porque ele veio na velocidade ali, meio que no desespero para tentar fazer o gol, e o zagueiro estava bem colocado, mas quem perdeu o gol para mim mesmo foi Elton no primeiro Eu lance, acho que né? ali, entre os dois desesperados, o zagueiro se deu melhor. Porque assim, É, exatamente. ele quis se jogar para botar para dentro
E o zagueiro quis se jogar, foi até Sabino, né, que fez o gol do pênalti depois. Se jogou Foi, para foi. evitar. Aí no Exatamente. choque Aí dos ele deu mais desesperados, sorte. ele levou a melhor. É. Exatamente. Então você teve a chance ali de talvez sair com os 3 pontos e tava fazendo um jogo perfeito, era uma bola ganha e Maílson vai e faz uma besteira daquela. Aí depois é muito fácil chegar e culpar o treinador. Ele colocou o goleiro que estava jogando. Agora ele pode chegar e colocar Carlos Eduardo, Luan Poli, que fez uma reta final de Série B importante. Maílson, Demais, demais. ele é muito inseguro ainda. Ele tem suas qualidades contra o Atlético Goianiense. Ele fez uma defesa ali quando estava 1-0 ainda, que salvou, deu a chance da gente ainda conseguir o empate. Então, ele tem seus bons momentos, mas ele ultimamente está tendo muito mais maus momentos. Então, eu acho que é uma hora sim dele ir treinar fundamentos, dele pegar mais confiança e de já ir entender isso. Eu acho que é muito errado culpar o cara que chegou agora de ter colocado o goleiro que já estava. Então, se ele ficar insistindo e Maílson continuar errando, aí realmente você critica o treinador. Mas ontem eu acho que a postura do time foi perfeita até o lance de Maílson e infelizmente faltou qualidade para Elton conseguir fazer o gol. Então, o time jogou certo. Eu acho que contra o Grêmio tem que ser mais retranca ainda do que contra o Coisa para ver se sai com o empate de lá. A sorte é essa, ficar ali e colocar um dos outros dois goleiros. O ruim é a falta de ritmo, mas assim, Maílson está com muita falta de confiança. Eu acredito que ele tem potencial para crescer ainda, é jovem, mas no momento eu acho que o Sport está precisando de um outro goleiro para conquistar mais vitórias aí, para ver se consegue escapar desse rebaixamento, que esse ano vai ser muito difícil. Concordo com tudo que você falou aí. Você vê que com menos de uma semana de treino, porque ele chegou terça já aí, né? Menos de uma semana de treino, ele já Uhum. mudou o jeito do time jogar. Você vê que o Curitiba ganhou o jogo, por incrível que pareça, sem ter nenhuma chance real de gol. Maílson que deu Exato, a chance no último lance lá. exato. Mas o Curitiba não criou nada. O Sport teve duas grandes chances, né? Aquela de Elton, que Basta perdeu o rebote. Teve uma de Ricardinho, né? Que o Wilson saiu abafando também. Isso. E eu concordo que Jair não tinha muito o que fazer. Ele tem que manter o goleiro. Ele não vai chegar trocando o goleiro, né, de um dia para o outro. Sim. Mas até por esse lance, você via que ele não tinha nem como, psicologicamente, ele pegar aquele pênalti. É. E vinha daquele negócio lá do Fortaleza, que ele pulou todas para a direita, né? E bateram todas É, na esquerda. Aí ele agora, exato. vou pular na esquerda. Aí o cara se ligou e bateu na direita, né? Eu acho Ele que se esperou. esses fatores aí. E como são dois goleiros, pô, o Sport tem opção, né? Se não tivesse opção, pô, não tem quem botar. Tem quem botar. Luan Poli, que em 9 jogos da Série B só levou 3 gols. É um número impressionante, eu sempre digo isso. 9 jogos da Série B só levou 3 gols. E Carlos Eduardo, que foi o goleiro que fez mais defesa difícil na Série B. Duas grandes opções. Então eu acho que Inclusive, era o no passado, tempo de Maílson dar uma. Ficar no banco, readquirir a confiança para depois voltar. o Sport não fez gol em Carlos Eduardo, né? Os 2 jogos foram 0-0 2-0, isso. com o Brasil Inclusive de aqui na Pelotas. ilha, Ele ele pegou pegou muito. muito. Lá ele teve até uma bola de Elton também no final do jogo, que ele também fez uma defesa importante. Então eu acho que é um cara que merece uma oportunidade. Ficar aí terceiro goleiro, ou ele ou o Luan Poli. Eu acho que o Luan Poli teve algumas chances no início do ano, não foi tão bem como ele foi na reta Com final o jogo do Imperatriz foi o jogo ali mais ele. complicado dele ali, né? Exatamente. Acho que Sander quebrou ele também com a expulsão, um jogo ganho, Sim, já sim, estava dois sim, a sim. zero mas aí ele Jogo foi e também ganho, falhou. adversário muito inferior tecnicamente, né? Exatamente. E Imperatriz, que é um adversário com memórias boas pra gente. Tava lá no caminho da Copa do Brasil, logo na primeira fase, né? E Verdade, tudo começou lá. o que você acha que Jair pode fazer com esse elenco aí? Tem como Jair treinando, fazendo um ajuste aqui e ali, conseguir que o esporte se mantenha? Ou não tem como fugir de umas 4 ou 5 contratações? Eu acho que, principalmente, eu acho que ali Mikael tava aí na live, tá fazendo falta, né? Acho que ele poderia estar por aqui ajudando. Eu acho que essa ida de Rafael pro Cruzeiro foi muito errada também. Era um cara que vinha crescendo ali que poderia ajudar. Eu ia Eu até acho dizer, sabe por que eu acho que o único motivo para Maílson jogar, o único, cria da base para ver se consegue uma venda. Para mim, isso é a é, única justificativa. talvez É. seja. Aí eu acho que hoje a gente deveria ter, eu acho que Rogério, se ele tiver focado
fizer um ano como fez 2016, pode ser que traga alguma coisa boa. Acho que pro 2016, momento, né? cara, 4 anos já que o Rogério não joga bem, né? exatamente. Pois é, infelizmente. Então mas eu acho que é uma aposta válida pro momento. Sinceramente, eu acho que a gente tem uma lembrança dele ruim, né, dos últimos de 2017, 2018, mas eu acho que pro momento, cara, quem é que a gente diz hoje nesse elenco que é melhor do que Rogério? Para você ver o nível que tá. Então, eu acho que Jair ele Eu tem. até diria Marquinhos, mas os últimos jogos de Marquinhos ele deu uma Não, caída grande. eu acho que talvez Bárcia tenha potencial para isso, mas ainda não Potencial mostrou. tem. Sim, Jonathan exatamente. Gomes, eu acho que Potencial, mas não mostrou isso mesmo. é, o próprio Mugni estava sendo muito criticado. Ele entrou bem nos últimos dois jogos, na minha opinião, contra o Santos e Contra o contra o Curitiba, Curitiba. Deu ele o fez o que passe, ele tem que fazer. Ele deu um gol. O cara não ele deu, fez, a culpa é do cara. exatamente. Ele deu um gol pro cara. Exatamente. Então, eu acho que contra o São Paulo ali, ele até buscou bola, roubou bola de Daniel Alves no fim do jogo. Ele tentou alguma coisa ainda. Que Jonathan Gomes tem qualidade. Então, eu acho que é isso que o Sport tem que fazer. É um exemplo de ontem, mas acertando no final. Pode ver um centroavante, apesar de que o presidente diz aí que tem dois grandes centroavantes, né? É, Mas discordo bastante. você não desvalorizar é uma coisa, mas você exagerar esse É, ponto, eu não concordo, não concordo. Não eu também precisava não. comparar com o jogo, que é um cara que jogou Copa do Mundo. Exatamente. Então, eu acho que o esporte precisa de um assim. Jogar como jogou ontem e não pecar na finalização. Parece que sempre está faltando alguma coisa. Quando Sim. é o último passe, às vezes é velocidade, às vezes é aquilo. Então, eu acho que está faltando isso aí. É a última coisinha ali. Ontem faltou isso para ganhar o jogo. Eu acho que tem que ser assim. Tem que ser como ontem, sem essas falhas. Time que quer escapar do rebaixamento, e ainda mais contra adversário direto, não pode cometer as falhas que cometeu ontem. Perdendo um gol e cometendo um pênalti numa jogada que já estava acabada. Exatamente. Concordo com tudo que você falou sobre o esporte atual. Vamos ficar aí na torcida. Confio em Jair. Concordo com o que você falou, que ele tem o perfil que o esporte precisa, porque aquele Botafogo de 2016, ele conseguiu fazer um ótimo trabalho com aquele time, é muito parecido com o esporte. É um time limitado tecnicamente, mas Sim, se os caras suarem todos os jogos, derem o máximo todos os jogos, quem sabe, né? com certeza. Acho que é isso. Eu segui o exemplo de ontem, com uma coisa ou outra ali para melhorar, dependendo do confronto, mais retranca ainda. Eu acho que talvez tentar um três zagueiros, Adrielson e Chico ali atrás. Eu acho que Chico foi o melhor jogador da Chico foi o partida. melhor. Eu estava comentando ontem para a TV Esporte e falei que Chico foi o melhor do esporte no jogo. Uma pena Tem que, que ser. como sai o gol no fim, né, por culpa de É, Maílson, você não lembra tanto da defesa, porque levou um gol. Mas Chico foi muito exatamente. bem. Sassá não fez nada. Exatamente. Eu acho que ele tem que ser titular em posições ali que a gente. Juba entrou muito bem, eu acho que tem que ser titular Outro. também. Patrick, E apesar. Juba é um cara inteligente, velho. Quando ele. Tem o lateral que às vezes pega a bola e cruza, do jeito que vem, ele cruza, né? Ele deu um bom É, cruzamento. Na segunda bola que ele pegou, ele viu que o cara fechou, ele puxou para dentro, trabalhou a jogada de outro jeito. É um cara que é inteligente, Juba. Eu gostei dessa característica dele. Ele não faz de qualquer jeito, ele pensa o que ele vai fazer. exatamente. Eu acho que o esporte tem tudo assim. Para ter essa saída com velocidade nas laterais, com o Patrick e com o Juba, assim, se for essa coisa de jogar retrancado, que com certeza é a proposta de Jair. Então tem tudo para, não sei se para dar certo, mas para pelo menos tentar, de ser Sim, competitivo, de pelo menos não ser rebaixado de forma humilhante, sim. mas pelo menos de estar brigando ali Brigar, no chega final. em 40 pontos, pelo menos, né? Pelo menos tente, faça É, como o Ceará no passado fez 38 pontos e escapou. Então vamos aos poucos aí para tentar voltar a ter uma gestão financeira boa para tentar voos maiores depois. Mas no momento o 16º lugar é a taça. com certeza. Então, Binho, eu queria te agradecer todos que participaram. O Rei da Ilha participou bastante, Bruno Ferreira, João Paulo Alves, meu amigo Carlos do História do Leão, o pessoal do Consulado de Campinas. Queria agradecer a participação de todos. Agradecer a você, Binho, foi muito legal o papo. Não foi nem uma entrevista, né? Foi um papo bem informal. Queria te agradecer e desejar sucesso aí na sequência da sua carreira. Obrigado para você também. Eu que agradeço ao pessoal aí do Esporte Números, acompanho, já sigo há bastante tempo aí, é massa o trabalho. Parabéns. E agradecer também todo mundo aí que assistiu, o Rei da Ilha, que falou bastante, meu amigo Matheus Alves, minha irmã Cláudia, minha mãe, minha namorada, todo mundo aí que acompanhou, o Pedro Maranhão comentou. É
isso aí, todo o pessoal, os amigos meus lá de São Paulo, do grupo de tênis, de futebol americano, todo mundo tava vendo por aí. Valeu mesmo, pessoal. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, um abraço. Um abraço.